Todos. Agora são 9 horas, dia 27 de agosto de 2020. Nós hoje começamos a concretizar um projeto que foi desenhado ainda no final do ano passado, por mim e pela professora Glenda Gondim. O projeto de um evento de direito dos contratos, pensado para lotar um dos auditórios da Universidade Positivo e marcar o nosso calendário local de eventos jurídicos. Um encontro também, ou um reencontro, dos nossos alunos de direito das obrigações e dos contratos, com esta que é uma das partes mais interessantes, dinâmicas e difíceis do direito civil. Muita coisa mudou de novembro de 2019 para cá. Nós vimos a eclosão de uma grande tragédia humana, que rapidamente se transformou em uma emergência internacional de saúde e que, chegada ao Brasil, não tardou em deflagrar a decretação de calamidade pública, e, em meio à desinformação generalizada, a inconsistências de gestão e a faltas de política para a prevenção e restauração de estados, nos tornou um dos mais tristes exemplos de como não administrar situações emergenciais. A pandemia de 2020 levou à suspensão de atividades presenciais na universidade, mudou o modo com que lecionamos e intensificou as então já aceleradas transformações nas relações humanas, ambientadas cada vez mais no mundo virtual e cada vez menos no mundo real, se me permitirem usar essa dualidade, não é? Pôs em xeque o desenho do evento e exigiu de nós uma reformulação, tanto de forma quanto de conteúdo. Mudamos, então, para uma proposta 100% virtual e online, mesmo com as dificuldades que problemas tecnológicos possam eventualmente apresentar. Com um apoio que nunca foi retirado e que nunca se mostrou instável da Universidade Positivo, do Instituto Brasileiro de Direito dos Contratos e do Grupo Virada de Copérnico, tão bem representados aqui nos nossos painéis, nós recriamos o evento. Um evento que agora é mais amplo, mais abrangente, mais democrático e também mais eclético. Mudamos ainda a ordenação dos temas, para contemplar as inevitáveis questões desse primeiro painel, dedicado aos impactos da pandemia no direito dos contratos, sem prejuízo do que virá na sequência, que são debates sobre a Lei da Liberdade Econômica e sobre as interfaces da nossa disciplina com as novas tecnologias. Em pouco tempo, superamos a marca de 500 inscritos entre alunos de graduação, pós-lato sensu, pós-estrito sensu, advogados, servidores públicos, magistrados, entusiastas e curiosos. Estamos felizes com esse sucesso inicial e certos de que este é apenas o primeiro de uma sequência de eventos semelhantes que virão num futuro breve. Enfim, e em nome do presidente do nosso Instituto Brasileiro de Direito dos Contratos, o amigo e professor Flávio Tartucci, e em nome também do nosso Instituto e do nosso grupo Virada de Copérnico, quero saudar a todos e desejar que tenhamos excelentes dias de trabalho. Sem mais delongas, sem mais enrolação, eu dou a palavra ao Alan Schoma, aluno integrante do nosso projeto, para que apresente os professores componentes da nossa primeira mesa. Não sem antes pedir encarecidamente a todos e a cada um, exceto aos palestrantes durante as suas falas, que mantenham câmeras e microfones desligados durante todo o painel para evitar inconvenientes e facilitar depois a disponibilização das nossas atividades ao público. Professor Catalã e Ayla, atendendo a pedidos, a Ayla, a maior e mais jovem civilista de todos os tempos, está aí presente para nos dar um alô, para nos saudar. Professor, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco, estou ansioso para ouvi-lo também. Alan, por favor, a palavra é sua. Bom dia, agradeço a abertura do professor Dr. André Arendt e passo desde logo a palavra para o professor Pablo Malheiros da Cunha Frota, pós-doutorando em Direito na Universidade de Brasília, doutor em das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é professor universitário, diretor de publicação do IBD Conte, membro do grupo de pesquisa em Direito Civil Constitucional Virada de Copérnico da Universidade Federal do Paraná e advogado. Professor, a palavra é sua. Bom, obrigado, Alan. Bom dia a todos e todas. Bom dia, André. Obrigado pelo convite. Bom dia, Glenda, Alexandre Barbosa, Thaís, Marcos Catalã, Karen e o pessoal que está nos ouvindo. É uma alegria muito grande participar desse evento, porque é um evento que nos permite dialogar sem brigar. Mesmo com as divergências, nós temos uma perspectiva de diálogo e de aprendizado contínuo. E isso é muito importante, porque vivemos tempos
complicados nos quais o pensamento do diferente tem que ser eliminado. Nessa perspectiva, antes de começar minha fala, eu queria dizer, como diretor de publicação do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBD-CONT, que nós temos uma revista na qual todos vocês, todos e todas, podem enviar artigos para que sejam avaliados e eventualmente aprovados, sejam publicados na nossa revista, a Revista Brasileira de Direito Contratual, do IBD-CONT, e aí ela é publicada pela editora Magister, e nós contamos com a colaboração de vocês, para quem tiver interesse, em enviar artigos para a revista. Entrem no site do IBD-CONT, que vocês vão ver as maiores informações, e vai ser uma alegria muito grande poder publicar artigos de vocês, quem tiver interesse. Então, nessa linha, eu agradeço o convite novamente do professor André Arndt, na qual eu vou dialogar um pouco sobre uma reflexão que fiz junto com outros dois professores que eu tenho muito carinho, que é o professor Paulo Nalim, também da Federal do Paraná, e o professor Fernando Carvalho Dantas. Nós tivemos a oportunidade de publicar na coluna Migalhas Contratuais, que é uma coluna também do IBD-CONT no site Migalhas, um artigo, nessa época de pandemia, justamente sobre os projetos de lei que no Distrito Federal existiram sobre a possibilidade de redução das mensalidades escolares de instituições de ensino privado, a partir dos efeitos da Covid-19, da pandemia. Então, nós tivemos o cuidado de analisar o fundamento dos projetos de lei, que aqui no Distrito Federal, como aconteceu em todos os estados brasileiros, eles tinham uma imposição de redução da mensalidade no percentual entre 30% e 50%. E aí eu tenho dialogado bastante com Barbosa, com Alexandre Barbosa, com o Marcos Catalã, com o professor André Arndt, que no Brasil nós não temos critérios empíricos para estipular percentuais numéricos na legislação brasileira. Então, por exemplo, 30% de alimentos. Por que 30%? Por que não 50%? Por que não 10%? 25% para alguns contratos serem repactuados no âmbito licitatório. Por que 25%? Até 50% ou até 25% no caso da incorporação imobiliária, dos contratos imobiliários, quando tem patrimônio de afetação. Por que 25%, até 25% ou até 50%? Então, nós não temos, no Brasil, critérios empíricos para dizer por que você chegou àquele percentual. Bom, se nós temos ciências das matemáticas, estatísticas e outras ciências que trabalham com números, será que nós não vamos conseguir nunca dialogar com essas ciências para que elas nos tragam critérios para que possamos estipular percentuais no direito brasileiro? Isso me deixa bastante incomodado. E essa legislação do DF, que nós tivemos a aventura de conseguir, não nós, mas o nosso esforço, junto com outros atores, conseguimos derrubar a legislação. Então, essa legislação não existe no DF, mas, à época do artigo, os projetos de lei foram aprovados na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e aí foi para a sanção do governador, e o governador vetou. Só que, olhando esses projetos e dos outros estados brasileiros, você percebe que não existe nenhum critério para estipular essa obrigatoriedade de um percentual entre 30% e 50%, ou até 30%, 20%. Então, isso nos incomoda bastante, porque se torna um percentual arbitrário, você não olha para a realidade concreta de cada instituição e de cada pai ou mãe ou responsável por aquele pagamento, e você continua trazendo, Marcos Catalã, soluções abstratas para problemas concretos, Então, o que nós temos aqui? Qual foi a nossa ideia? Analisar o fundamento dos projetos de lei. O fundamento simplesmente é que, diante da proliferação do vírus, isso atingiu contratos e isso gerou a perda de renda das famílias, e, por isso, as instituições de ensino privadas tinham que reduzir a sua margem
de cobrança da mensalidade entre 30% e 50%. Muito bem. Nós partimos de uma ideia, a primeira ideia era saber se a Câmara Legislativa ou as Assembleias Legislativas, no caso dos estados, poderiam fazer essa estipulação. Então, esse foi o primeiro embate que nós travamos no artigo. Por quê? Porque a legislação brasileira, a Constituição, diz que para enunciados normativos gerais e deliberação do desenho educacional brasileiro, isso é competência exclusiva, privativa da União. Vocês vão ver isso no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Só que esta primeira corrente, que era capitaneada no Supremo Tribunal, por exemplo, na ADI 1007, na ADI 1402, eles afastavam o Código de Defesa do Consumidor para dizer que era competência privativa da União legislar sobre o tema. Se essa corrente estiver certa, nem as Assembleias Legislativas, nem a Câmara Legislativa do Distrito Federal poderiam legislar sobre essa matéria. Em inconstitucionalidade formal, a discussão acabava aqui. Só que existe uma segunda corrente, que é a corrente majoritária hoje, dizendo que há uma competência concorrente para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional. Essa é privativa, desculpa, artigo 22, inciso 24, mas há uma competência concorrente sobre educação, que é o artigo 24, inciso 9. Então, sobre este tema de regulação acerca da mensalidade escolar, isso seria competência concorrente da União com os estados e Distrito Federal, e neste ponto, como neste caso a educação ela se transborda em várias relações jurídicas, e essa é uma relação de consumo entre quem paga e quem presta o serviço educacional, essa segunda corrente está capitaneada, por exemplo, na ADI 5752, na ADI 5462, esse é o entendimento majoritário no Supremo Tribunal Federal, e também sedimentado no recurso especial 1815-281 no STJ, recurso especial 1815-281 no STJ, agora recente, de 10 de março de 2020, no qual entendeu que há relação de consumo entre a instituição de ensino, prestadora de serviço, e o corpo discente, na perspectiva instituição, aluno. Na relação professor-professora, corpo docente e corpo discente, a relação não é de consumo, a relação é uma relação educacional. Então, você tem um feixe de relações dentro de um mesmo contrato, que ele traz relações de consumo e relações que não são de consumo no mesmo contrato. Essa segunda corrente é a corrente que prevaleceu e disse, então, é possível o Estado e o Distrito Federal regular essa questão da mensalidade escolar, porque não se trata de diretrizes e enunciados normativos gerais básicos para essa relação. Então, por exemplo, se nós quisermos instituir 10 anos do ensino médio, 30 séries ou 30 anos do ensino fundamental, isso é competência privativa da União. Mas, em relação à mensalidade escolar, isso é uma competência concorrente da União com os estados do Distrito Federal. Então, nessa linha, é competente, então, as Assembleias Legislativas dos estados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal para estipular essa questão de redução ou não de mensalidade. Então, sob o ponto de vista da constitucionalidade formal, os projetos estão de acordo. Muito bem. E aí, passando dessa questão de competência, nós passamos para discutir o problema da mensalidade. E aí é que vem a questão. Quais são os princípios contratuais, professor André, que modulam o direito brasileiro? Eu trabalho pelo menos com 7 princípios
basilares do direito contratual. Liberdade contratual de contratar, ou seja, liberdade do conteúdo contratual e de com quem eu contrato, força obrigatória dos contratos e relatividade objetiva, ou seja, o contrato, em regra, produz efeitos diretos entre as partes, mas ele pode produzir efeitos indiretos ou até diretos, dependendo do caso, para sujeitos que não estão contratualmente expressos como partes contratuais. E tem os princípios sociais. Nessa linha, eu estou seguindo o professor Paulo Lobo: boa-fé, função social, função ambiental, que eu separo da função social, e a chamada equivalência material. A equivalência material foi trabalhada principalmente no Brasil por três pessoas. O professor Paulo Lobo, no seu livro de contratos, o professor Rodrigo Toscano de Brito, em sua tese de doutorado, e o professor Rafael Renner, em sua dissertação de mestrado. Eu sigo a linha do professor Paulo Lobo e do professor Rodrigo Toscano de Brito, que trabalham a equivalência material não só como um equilíbrio econômico do contrato, mas sim como um equilíbrio ou como uma adequação de todas as posições jurídicas contratuais, sejam elas econômicas ou não. Então, por exemplo, eu não posso, no contrato de locação, fere equivalência material, o professor Catalã ser o meu locador, eu ser o locatário, e o professor Catalã ter o dever de entregar todos os documentos para aquele contrato e eu não ter o dever de entregar nenhum documento para a formação daquele contrato. Então, isso diferiria, por exemplo, a equivalência material, porque existe uma injustificada imposição de ônus de dever de entrega de documentos para uma das partes que não serve à outra parte, sendo que o documento das duas partes são importantes para aquele contrato. Então, essa perspectiva da equivalência material, ela nos impõe sempre uma análise concreta se aquelas prestações inicialmente pactuadas ou mesmo durante a pactuação, elas se mantêm adequadas ou não àquela relação negocial. Então, o que se evita com equivalência material é a chancela ao oportunismo contratual, a história de eu me dar bem. Então, juntamente com a equivalência material, nós temos a análise do artigo 187 do Código Civil, que trata do abuso do direito ou do abuso das posições jurídicas, como outros autores preferem. Então, a equivalência material vai procurar justamente passar da perspectiva de uma relação adversarial entre as partes para uma relação de cooperação contratual, na qual as partes devem exercer uma palavra que está na moda, professor Catalã, a governança contratual, a ampla transparência, a informação sobre o contexto daquelas relações para que haja uma adequada prestação e contraprestação das partes, e mesmo nos contratos unilaterais em que há a prestação de uma das partes em relação à outra. Nessa perspectiva, você vai trabalhar com uma ideia de igualdade, mas não uma igualdade entendida como igualdade entre iguais, e sim uma igualdade pautada pela diferença, ou, como eu prefiro trabalhar, uma ideia de equanimidade. O professor André Arndt gosta muito de teoria e filosofia do direito, e ele gosta muito do Dworkin, seria o chamado fairness de Dworkin. Existem umas traduções no Brasil que trabalham essa ideia de fairness de Dworkin como equidade, e não é verdade, é equanimidade. Por quê? Porque você vai trabalhar a equanimidade prestacional, diferenciando as desigualdades contratuais, e muitas vezes essa desigualdade ela deve ser validada. Outras vezes
ela deve ser afastada, porque nem toda desigualdade ela é indevida. Por exemplo, se o professor catalã ele produz na sua atividade acadêmica mais do que outros professores, ele deve sim receber bônus em relação a essa produção a mais, seja com redução de carga horária, seja um bônus salarial, seja com um outro tipo de assento nas instituições de ensino, porque não pode ele produzir 2 vezes mais que o outro professor e ter as mesmas condições que este outro professor. Por quê? Porque, como o Ministério da Educação avalia a pontuação dos professores e avalia a instituição pelo que os professores produzem, como pode o professor catalã elevar a pontuação da instituição 4 vezes mais, 5 vezes mais do que outro professor e receber a mesma remuneração, a mesma carga horária ou as mesmas condições de outros professores? Então, me parece que, nesse caso, a desigualação seria bastante adequada. Nessa perspectiva, para finalizar, esse princípio da equivalência material, aplicado ao caso das instituições de ensino, geram as seguintes consequências. Primeiro, houve no contrato entre o pai, o responsável ou a mãe, com a instituição de ensino, o atingimento pela Covid, esse responsável financeiro foi atingido negativamente pela Covid? Se o foi, deve sim pedir uma renegociação, se não der certo, uma revisão da relação contratual com a instituição de ensino. Em que percentual? Aquele que for avaliado concretamente. Eu tenho que pegar quanto eu fui atingido da minha renda, quanto que o custo da instituição de ensino, da mensalidade, atinge meu orçamento e como isso ficou diante do impacto da pandemia. E aquele responsável que não teve nenhum efeito negativo com a pandemia, e sim, ao contrário, um efeito positivo. Por exemplo, um exemplo aqui, o dono da Amazon. A Amazon teve uma majoração dos seus lucros. Ele, ao contrário, ele teve uma perspectiva positiva com a pandemia, porque ele aumentou a sua majoração econômica. Ele deve pedir a redução, professor Catalã? Me parece que não. E também, do outro lado, as instituições de ensino devem apresentar com transparência quanto que isso impactou no seu custo, no seu orçamento, para que haja uma possibilidade de não redução ou de majoração da mensalidade escolar, se for o caso, se, por exemplo, ela teve que contratar com um valor muito alto um sistema de ensino virtual para ministrar as suas aulas. Obviamente que se a instituição de ensino não está prestando um serviço ou está prestando um serviço de forma inadequada, a redução me parece correta, porque não por conta da pandemia, mas porque o serviço não está sendo prestado ou está sendo prestado de forma inadequada. Então, nessa perspectiva, eu encerro, professor André, dizendo que a equivalência material trabalha com uma ideia de equanimidade, que está baseada numa perspectiva de coerência e integridade, e que eu não posso ter soluções abstratas e arbitrárias para problemas concretos. Nessa perspectiva, eu encerro e agradeço novamente o convite. Muito obrigado, professor, pela brilhante exposição.